meninas! Hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha que eu já comentei aqui no canal, não sei quem viu, que eu aprendi com a minha tia. Eu viajei agora esses dias, esse mês de maio, e eu fui pro sul, em Santa Catarina, e lá eu aprendi essa receitinha com a minha tia, que eu gostei demais. É esse molho aí, como vocês já viram na capa do vídeo, como vocês já viram aí no título, é um molho com o máximo de ingredientes, o máximo de coisas que você puder, que a gente tem aí em casa, né? Eu vou passar pra vocês a forma que eu aprendi, a forma que eu utilizei aqui, que eu vi que eu gostei, que deu certo. Mas, às vezes dá pra usar a criatividade de vocês e aumentar, colocar coisas a mais, né? E ir testando, que na cozinha tudo são testes, né? Então, assim, esse molho eu gostei principalmente pra carnes, para misturas, e dá para temperar feijão também, mas particularmente aqui eu preferi mais ainda nas carnes. O feijão eu ainda tô utilizando esse molho, mas assim, nas carnes, nas misturas, frango, nossa, perfeito, eu amei. E aí hoje eu vou preparar ele aqui de novo, porque já acabou. Eu fiz pra um mês, mas acabou um pouquinho antes de um mês, um pouquinho antes de 30 dias. Aí eu até falei pra minha tia, dessa vez eu vou aumentar um pouquinho mais, porque eu gostei realmente bastante. Não estraga, ela falou que faz isso já há anos, que a mãe dela fazia, então ela já faz há anos e sabe que dura ali o mês todo e que não estraga. E aqui também não estragou, mas não chegou a durar o mês inteiro. Então eu vou tentar aumentar um pouquinho a quantidade, e aí eu vou passar tudo certinho pra vocês. E aí eu quis compartilhar com vocês, né, esse molho, porque é dica boa, é dica compartilhada, como dizem por aí. Então que vocês possam acompanhar comigo aqui o passo a passo, os ingredientes, né, o que eu vou utilizar e como que fica, né, como que faz esse molho. Assim, dá um pequeno trabalho, né, mas depois você fica ali, né, durante um mês inteiro mais tranquila. E aí, assim, às vezes eu acrescento uma cebola, acrescento um sal, dependendo, né? Na maioria das vezes aqui eu tô acrescentando um sal, mas assim, no meu caso, quando eu vou fazer uma mistura, eu já sabia a quantidade de sal que eu utilizava para aquela mistura. Então, era 1 quilo de carne, eu utilizava 1,5 colherzinha da colherzinha menorzinha que eu tenho aqui em casa. Aí o que que eu faço? Eu reduzo. Em vez de eu utilizar 1,5 colherzinha, às vezes eu coloco 1 colherzinha mais rasa, só uma. Tem dado certo aqui em casa. Mas aí tem que ficar atento com isso, porque assim, o sal que nós vamos colocar no molho é uma quantidade boa, só que ele não chega a deixar a mistura ali com o sal que me agrada. Claro que depende, né? Tem cada casa, cada família tem ali o seu costume de utilizar o sal, então às vezes vocês, na casa de vocês, se o costume é com bem pouquinho sal, pode ser que já seja o suficiente, o sal desse temperinho. Mas se não, acrescenta um pouquinho mais, que é o que a minha tia falou. Você faz ali, finalizou a mistura, você vê se tá bom de sal. Se não tiver, joga um pouquinho mais, dá mais uma fervidinha e tá pronto. Mas é bem prático, bem legal. Vamos perder um pouquinho de tempo na hora de preparar, mas depois fica tudo mais prático. Eu já lavei tudo ontem, né? Eu cheguei ontem da feira, lavei todas as coisas. Então agora eu vou descascar cebolas, vou picar o tomate e vou cortar em pedaços o pimentão. Vou misturar tudo aqui numa vasilha grande que eu tenho e aí eu já vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? E aí no final, qualquer coisa, eu dou mais umas diquinhas pra vocês de como eu faço, de como eu utilizo, porque a minha tia passou ali as informações pra mim e aí eu fui tendo que ir na raça e pegando uma coisa ou outra pra não ficar incomodando ela, perguntando, né? Então assim, no finalzinho do vídeo, depois que eu terminar o preparo, aí eu dou mais algumas dicas pra vocês, tá bom? Então já peguem um papel e uma caneta pra vocês anotarem o que vai nesse tempero. Eu vou colocar 4 cebolas roxas, 1 pimentão e meio, 5 tomates, 1 maço de coentro, só que assim, o meu maço dessa vez veio bem caprichado, então eu não vou utilizar ele inteiro, mas coloquem 1 maço de coentro, 1 maço de hortelã, 3 colheres de sopa de colorau, 2 colheres de cominho, 3 colheres e meia de sal, folha de louro, aí fica a gosto se você gostar da folha de louro, porque tem um sabor bem forte, né? Então, se vocês gostarem da folha de louro, pode utilizar, senão não precisa. Da primeira vez eu não coloquei, dessa vez eu vou colocar para testar. Azeite e vinagre. O azeite e o vinagre são a gosto. Tem a forma de preparar, não vai colocar tudo isso de uma vez no liquidificador. Então, fiquem comigo até o final para vocês verem direitinho o passo a passo, a forma que ela me ensinou, que eu fiz e que deu certo, beleza? Porque assim, não é legal que fique nem muito líquido e nem muito grosso o molhinho, né? O tempero, esse tempero caseiro, para ficar assim bem legal para temperar as coisas. É interessante que fique no ponto. Então, aguarda aí o passo a passo bonitinho, mas já deixa tudo anotadinho para depois vocês fazerem as compras de vocês e preparar, tá bom? Eu já descasquei as cebolas, tanto as roxas quanto as brancas. E aí agora eu vou cortar, mas não precisa ser cortar picadinho, muito picadinho não. É só para facilitar um pouco a vida do liquidificador, né?
Então, como vocês viram aí, eu coloquei aqui já as cebolas, o tomate, o pimentão, a hortelã e o coentro. Já misturei, porque a gente não vai bater tudo de uma vez. Vamos colocando aos poucos, ó, deu bastante, né, bastante coisa, uma bacia bem cheiona, bastante tempero. Então eu misturo e vou colocando aos poucos. Qual foi a técnica que a minha tia me deu? Para não ficar muito aguado e para conseguir bater bem no liquidificador, bater bem assim, pra gente ter mais facilidade, né, de bater, porque não é pra bater muito. Aí ela falou, você coloca um pouco de água, só um pouquinho de água e bate a primeira parte. Aí coa, aquela mesma água reutiliza para bater a próxima parte e a próxima parte se for necessário. Se eu não me engano, da primeira vez eu bati umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes. Então você vai reutilizar a mesma água para bater nas próximas vezes. Então eu já peguei aqui a peneira, né, para eu poder coar, uma vasilha para poder utilizar aqui para receber o líquido. Vou usar mais ou menos meio copo de água. E aí assim, o líquido sempre vem para essa vasilha e aí nessa outra eu vou colocando a parte grossinha, o tempero mesmo, né? Eu vou colocando nessa daqui. Aí assim, não é interessante ligar o liquidificador direto e deixar ele batendo, porque do jeitinho que ela explicou, do jeitinho que ela fez, que é o jeitinho que eu fiz, ficou muito legal. E aí assim, ele fica com os carocinhos, assim, né, caroçudinho, né, o temperinho ali, porque ela falou, desse jeito dá mais sabor depois pro alimento, ainda tendo ali levemente os pedacinhos. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Coloquei já a água, vocês viram? Mais ou menos meio copo. E aí eu vou colocando aos poucos o tempero, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma batida e para, um pouco mais e para, ou então pro outro lado de pulsar e para, pra deixar ele ali bem, diminuir bem o tamanho, né, dos temperos, mas ainda ter ali os pedacinhos deles inteiro, não virar um líquido totalmente, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, pra vocês verem, então, eu bati, mas bati aos poucos, com carinho, diminuiu bem, mas ainda tem lá os temperinhos, você consegue observar, né, que tem os pedacinhos, então é assim que a gente quer que fique, tá bom? Aí agora, como eu falei pra vocês, eu vou passar aqui pra uma peneira pra separar a água, né? Aí meninas, quando vocês fizerem, vocês deixem no comentário, comentem aí pra mim se deu certo, se vocês gostaram do sabor, em qual receitinha que vocês acharam melhor aí, tá bom? Então, ó, separei, ficou só o tempero aqui, né? No final, a gente vai usar essa água, tá? Não joguem fora essa água, deixa eu já avisar, né? Porque vai que vocês param e saem do vídeo, né? Antes, então, a água nós vamos utilizar. É só o quê? É só pra não ficar colocando mais água, porque senão vai ficar muito líquido. A gente não quer isso, a gente quer que ele fique uma textura assim, que a gente veja os pedacinhos, que tenha um pouquinho de caldo, mas não muito, tá? Então, nós vamos utilizar a água. Agora eu vou colocar nessa outra vasilha. E aí vou repetir o mesmo processo, tá? Até acabar com todo o tempero aqui. No caso, já vou usar a mesma água, né? Colocar aqui de volta. Getting sprung. We used to dance the night away, hang
Então, meninas, essa parte ficou assim. Agora, nós vamos colocar os outros ingredientes que eu passei pra vocês. Nossa, eu ia colocar louro dessa vez e acabei esquecendo, porque da primeira vez eu não coloquei, ela não tinha me falado do louro, eu não coloquei, já ficou ótimo, né? E aí eu ia pôr só pra testar, mas acabou que eu esqueci de bater. Aí agora, deixa pra próxima vez que eu fizer. Mas, agora a gente vai temperar. Tô misturando bem aqui, porque tem uma parte que tá mais verde, a outra parte ficou menos verde. E aqui tá a água, né, que sempre foi a mesma, vocês lembram. Aí agora nós vamos temperar isso daqui com as outras coisas, que no caso é o cominho, o colorau e o sal. Aí assim, é o que a minha tia falou, dependendo da mistura, você sabe que vai fazer uma mistura que você gosta de alecrim, por exemplo, que no meu caso eu gosto, pra carnes de porco, eu gosto de colocar alecrim. Então eu não vou colocar nesse tempero, mas se eu vou fazer a carne de porco, eu vou usar esse tempero e adiciono ali um pouquinho do alecrim, entenderam? Então, eu vou fazer o feijão e gosto que tenha louro no feijão. O louro não tá aqui, mas eu vou lá e adiciono o louro porque eu gosto no feijão. Então, assim, aqui é uma base. Na maioria das vezes eu uso só ele, mas uma coisa ou outra que eu queira adicionar algum outro tempero, eu adiciono, tá bom? Então, agora nós vamos colocar e vamos colocando também a água. Eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu vou deixar, tá? Vai colocar vinagre. Pra ele conservar, minha tia falou que tem que ficar o sal legal no ponto. Porque o sal, o óleo vai ajudar a conservar para não estragar esse tempero, tá bom? No dela ela usa óleo comum, mas eu vou usar azeite no meu, tá, gente? Porque eu prefiro. Aí fica a critério aí de vocês. Então, vou colocar aqui um pouco de azeite. É a gosto, não precisa ser muito, mas também não precisa ser pouco, tá? Já vou colocar um pouquinho do líquido para ele já ficar um pouquinho mais molinho aqui, mais fácil de eu misturar, né? A colher que eu vou usar para adicionar tanto sal, quanto colorau, quanto cominho, é essa daqui. Ela não chega a ser de sopa, mas eu não sei qual que é ela, porque eu achava que ela era de sopa, mas pelo Google que eu coloquei lá as colheres, eu vi que essa não é de sopa. A de sopa é uma que eu tenho um pouco maior, mas eu utilizo essa daqui. É só para vocês, né, saberem. E assim, pode colocar, tá, gente? Cheia. Então, de sal eu vou colocar 3 colheres e meia, tá? Ó, 3 colheres caprichadas. Vou colocar 3 e aí depois eu experimento, tá? A minha tia falou que tem que estar ali o sal, você tem que estar sentindo o sal, mas eu vou colocar 3 primeiro pra eu experimentar, tá? E vocês façam da mesma maneira, ainda mais que às vezes o seu sal não é o sal rosa, igual o meu. Então mexe, tempera tudo, no final dá uma experimentadinha e coloca um pouquinho mais de sal se precisar, tá? Porque assim, você tem que estar sentindo que ele tá salgadinho, porque é pra ajudar a conservar, como eu falei. Colorau, eu vou colocar 3 colheres. Aqui acabou, mas eu comprei mais ontem, então eu vou repor. Então, 3, né? Depois se eu ver que precisa, porque eu gostei da cor que ela deixou. Então, se não ficar da cor que eu quero, aí eu coloco mais um pouquinho. Mas por enquanto, 3 de colorau. De cominho eu vou colocar 2. Quem gostar também, gente, pode colocar pimenta do reino. É porque aqui eu não quero que fique muito forte, por isso que eu não vou colocar. Vou colocar um pouquinho mais da água pra ajudar, né? A ficar mais molinho. É mais ou menos essa cor aqui que eu gostei, que ficou da outra vez. Mas eu vou pôr mais um pouquinho de colorau. Mas é mais ou menos isso aí, tá, gente? Aí jogo um pouco de vinagre também. Agora eu vou experimentar pra ver se tá bom o sal. Vou jogar mais um pouco de sal, tá? Então eu vou colocar as 3,5 mesmo que eu tinha deixado aqui. 3,5 de sal. Vou utilizar a água toda, gente. Então aquele meio copo que a gente colocou de água é o ideal mesmo, tá? Ó, pra essa quantidade de tempero que nós fizemos, tá? Que é bom assim, ó, desse jeitinho que ele tá. Tá ótimo, ó. Molhadinho, mas não aguado demais.
Minha tia colocou numa vasilha de sorvete, sabe? Mas eu prefiro deixar em vidro. Então eu vou colocar em umas 2 vasilhas de vidro aqui, porque essa quantidade aqui é muita. E aí não vai caber em uma só. Vou ter que colocar em 2. Então eu terminei, o molho ficou pronto. É assim mesmo que fica. Como eu falei pra vocês, eu vou guardar em vasilha de vidro, na geladeira. E aí eu vou utilizando. Normalmente eu tô colocando, como eu falei pra vocês, eu ia dar diquinha no final, né? Então normalmente eu tô colocando umas 2 ou 3 colheres dessa que eu mostrei pra vocês em cada coisa que eu for usar. Às vezes no feijão, eu tô colocando de 2 a 3, às vezes 4, dependendo da quantidade. Eu não ia fazer isso, mas para ajudar vocês, eu vou mostrar também como eu tempero alguma coisa. Então, no caso, eu vou temperar hoje aqui em casa para fazer amanhã sobrecoxas. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço rapidinho e depois, provavelmente, eu vou fazer pra vocês a receita desse frango, da sobrecoxa cozida, porque assim, particularmente eu não gostava de frango cozido, mas quando eu fui lá nessa minha tia, por causa desse tempero, eu me apaixonei pela sobrecoxa cozida, ficou assim maravilhosa, que é na panela normal mesmo, não é panela de pressão que ela faz, e com esse temperinho assim ficou uma delícia. Nossa, assim, eu fiquei assim querendo mais, porque a gente fica na casa dos outros sem querer comer muito, né? Então a gente ficou assim com vontade de comer mais, mas nos controlamos. Aí eu falei, eu preciso fazer esse frango para poder comer na minha casa e à vontade. E aí eu já fiz, já comi, ficou maravilhoso, muito bom. Melhor sobrecoxa que eu já comi na vida. E aí agora eu vou fazer de novo, né? Com esse novo tempero que eu fiz, né? Que o outro acabou. Vou fazer com esse e vou temperar hoje pra cozinhar amanhã. Hoje é sábado, vou cozinhar amanhã pro almoço de domingo. E já vou temperar aqui agora pra vocês verem como que eu faço, tá bom? Então, como eu tenho feito, meninas, desde que eu tô com esse tempero, eu pego, como eu disse, mais ou menos umas 2 ou 3, dependendo da quantidade, aqui eu vou temperar 1 quilo de sobrecoxa. Então eu vou colocar umas 3. E aí assim, o que eu faço com a questão do sal? Se eu só temperar o frango aqui, ele vai ficar sem sal. Então, antigamente, se eu fosse cozinhar 1 quilo de sobrecoxa, eu usaria 1,5 colherzinha de café, que é a colherzinha menorzinha, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco só de sal. Então, eu vou colocar um pouco menos. Porque, como a minha tia falou, qualquer coisa, se precisar de mais, joga mais. Então, eu vou colocar 1 colherzinha aqui a mais. Aí, eu vou tirar a pele. Pra fazer esse frango desse jeito, eu tirei a pele. Aí, eu vou tirar a pele. Essa aqui veio até sem pele já, ó. Separar aqui pra jogar no lixo. Vocês sabem que não pode lavar frango, né? Então é só cortar já aí, colocar ali pro tempero, depois cozinhar. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Agora eu vou lavar a minha mão, jogar isso fora no lixo e lavar a minha mão e já volto com vocês. E o que eu tô fazendo também, meninas? Eu gosto das coisas às vezes mais amarelinha, mais vermelhinha, então eu jogo às vezes um pouquinho de açafrão aqui a mais no frango. Então depende do que é a mistura, né? Aí como é um frango ali, eu gosto assim, jogar um pouquinho mais de açafrão e jogar um pouquinho mais de colorau. Prontinho aqui ficou o frango também temperadinho. Aí, como eu falei pra vocês, às vezes eu deixo meia hora, 1 hora ali na geladeira. No caso, esse final de semana eu já tinha me programado pra fazer amanhã. Então eu vou deixar de hoje pra amanhã esse frango assim temperadinho. E amanhã eu vou refogar ele aqui na panela, deixar ele cozinhando até ficar bem molinho, como ficou da última vez, ficou perfeito, maravilhoso. Façam na casa de vocês esse molho. Testem aí, eu acho que eu falei no outro vídeo isso, eu gosto muito desse molho na carne cozida que eu fiz, que tem vídeo aí já no canal também eu mostrando, né, que eu fiz a carne, ficou muito boa. Já testei também ele em coxinhas da asa, asinhas, em bife também, bife fica muito bom assim contra filé, né, fica uma delícia. E aí aqui também o frango fica perfeito, bem molinho, maravilhoso, um sabor assim muito gostoso que
Só façam pra vocês verem como é e depois me falem, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, por favor, que isso ajuda muito o canal a crescer, pra eu continuar aqui criando conteúdos pra vocês, pra eu continuar trazendo aí um pouquinho da minha vida, um pouquinho das coisas que eu tenho vivido, tenho aprendido, como esse molho maravilhoso, que vale aí a sua curtida, tá? Deixa o like aí, porque esse molho vale a pena, vale a sua curtida. E se você ainda não é inscrita, não se esqueça de se inscrever também no canal, tá? Porque tem muita gente que às vezes vê o vídeo e acaba esquecendo de se inscrever, de curtir. Então por isso que a gente às vezes acaba lembrando vocês, tá bom? Mas aí curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem com alguém que vocês sabem que é dona de casa, que esse molho vai ajudar bastante, vai ser bem prático pra essa pessoa e também vai deixar a comida bem mais saborosa pro marido ficar elogiando, como eu tô recebendo vários elogios. Meu marido ultimamente tá assim, esse mês todo ficou só babando nas minhas comidas, em tudo que eu tava fazendo, feijão, mistura, tudo, ele tava amando. E aí eu quero ver vocês aí na casa de vocês também recebendo muitos elogios, tanto do marido quanto das pessoas que forem visitar vocês e comerem da comida de vocês, porque fica muito gostosa mesmo. Eu fiz um feijão, gente, com linguiça e bacon e coloquei esse molhinho. Nossa, ficou assim perfeito. Só façam aí na casa de vocês, depois me contem, tá bom? E é isso pra esse vídeo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!